Em primeiro lugar, permitam que agradeça a vossa presença. Estão 86 pessoas inscritas, o que só demonstra o interesse por este tipo de sessões de esclarecimento, formação. Nós, inclusive, vamos gravar esta sessão para quem não tiver a oportunidade de estar presente, poder rever tudo aquilo que aqui for dito, a própria apresentação, dada a importância que tem para nós estas sessões de esclarecimento a nível do reporte de contas. As contas cada vez mais são, como sabem, e o assunto está cada vez mais na ordem do dia, não é? Que é ter essas contas certas, saber aquilo que gerimos, ter o preço justo para as pessoas, e é isso que nos faz estar aqui, que é servir neste serviços públicos essenciais tão importantes para a sociedade, servir da melhor forma possível os nossos concidadãos, os utilizadores deste serviço. E é isso que nos move, é isso que nos move também, daí estarmos todos aqui com um objetivo comum, que é extremamente importante, que é conseguir reportar as contas com a maior fiabilidade possível. E vocês já repararam que ao longo destes anos é cada vez mais importante fazer esse reporte da forma mais fiável e mais robusta, porque depois tem várias implicações, não só ao nível, não só com a entidade reguladora, como ao nível de financiamentos externos, como vocês certamente já terão sentido. Daí que é extremamente importante que esta sessão decorra da forma mais esclarecedora da nossa parte, que vocês coloquem as questões que tiverem. E estamos, obviamente, depois desta sessão, disponíveis para esclarecer todas as outras questões que, durante a fase do reporte de contas que se irá iniciar, ou melhor, já se iniciou no início de abril, durante toda esta fase até dia 15 de maio, que possam vir a ocorrer. Nós, a equipa técnica que eu vou apresentar, que não está aqui toda, obviamente, mas que é a equipa do Departamento de Gestão Direta, que irá dar esta informação, estará certamente disponível, para esclarecer posteriormente. Esta sessão será depois, esta apresentação, será depois disponibilizada para todos vós, portanto não é necessário estarem a tirar muitas notas para a apresentação. Ora, vou outra vez aqui tentar, ora, aquilo que estava a dizer, eu deixei de me ouvir, não sei se deixei de me ouvir, mas tudo bem. Nós estamos a ouvir. Nós estamos a ouvir, Miguel. Ok, é que estava um barulho externo terrível, eu não estava a conseguir sequer ouvir o que é que estava a referir. Tá, obrigado. Então, mas é só para terminar. Vou apresentar a equipa da ERSAR. A equipa da ERSAR que está reunida numa sala de reuniões e que é representada. Eu já agora chamo Miguel Lunes e sou administrador com a responsabilidade pelas entidades gestoras em modelo de gestão direta, e tenho comigo a engenheira Inês Trindade, que é a diretora do Departamento de Gestão Direta, a doutora Rita Silva, que é a coordenadora do Departamento de Gestão Direta, assim como a doutora Lucila Marques, que é a financeira do Departamento de Gestão Direta, e a engenheira Patrício Silvério Carreira, que é a engenheira do Departamento de Gestão Direta e que vos vão ministrar esta formação. Sendo assim, e para não haver mais demoras, para passarmos já à apresentação e depois apresentarmos os fecheiros e recebermos as vossas questões e o esclarecimento, eu passava a palavra à engenheira Inês Trindade, a quem agradeço desde já a apresentação. Muito obrigado. Boa tarde, nós é que agradecemos. Boa tarde a todas e a todos, e mais uma vez pedimos desculpa por esta falha técnica no início. Bom, então eu vou passar algumas mensagens mais globais, diria, relativamente a este processo do reporte de contas, e depois as minhas colegas entrarão mais no detalhe do fecheiro propriamente dito e dos documentos a enviar. Eu queria também dar a nota que, portanto, esta sessão não é só para as entidades, nós somos todas do Departamento de Gestão Direta, é um facto, mas esta sessão é uma sessão dedicada a todas as entidades gestoras, serviços municipais, independentemente do modelo de gestão. Portanto, é gestão direta, gestão por contrato, concessão, parceria, penso que são estes. E, portanto, peço para passar para o slide seguinte.
Enfim, a primeira coisa, enfim, que todos sabem é que o reporte de contas é uma obrigação legal, decorre do Decreto-Lei 194/2009, bem como do Regulamento de Procedimentos Regulatórios. Como o engenheiro Miguel Nunes disse, o reporte de contas é um ciclo de regulação que se inicia no dia 1 de abril e até ao dia 15 de maio as entidades gestoras são solicitadas a reportar a sua informação, as suas contas do ano transato, e depois do dia 15 até a setembro a ERSAR analisa as contas da entidade gestora e, no fundo, afere acerca da sustentabilidade económica e financeira dos serviços que são prestados e também apura o indicador da cobertura dos gastos, que é um indicador bastante importante na regulação económica que fazemos. Mas vou voltar a isto um pouco mais adiante. Aqui, a mensagem que gostaríamos de passar é a importância do apuramento dos gastos e também dos rendimentos por serviço prestado, por serviço regulado prestado. É uma obrigação legal implementar sistemas de contabilidade analítica. Sabemos que nem todas as entidades, ou contabilidade de gestão, penso que é o nome mais correto, sabemos que nem todas as entidades têm esses sistemas totalmente implementados e, portanto, gostaríamos de encorajar a que fosse um caminho cada vez mais percorrido, porque, bom, além de ser, como disse, uma obrigação legal, do ponto de vista do reporte à ERSAR, facilitaria imenso esta tarefa. No fundo, a contabilidade de gestão determina que os gastos e os rendimentos por cada um dos serviços prestados, vou dizer o exemplo dos serviços municipais, das câmaras, seja apurado por cada rendimento e gasto de cada serviço prestado e, portanto, seria muito fácil para nós confrontar os dados do relatório de gestão com os dados que são enviados para o Serviço de Abastecimento, de Saneamento e de Resíduos Urbanos no âmbito do reporte à ERSAR. Enfim, todos os instrumentos legais que estão listados no quadro, no slide, enquadram esta obrigatoriedade de apurar as contas por serviço prestado. O último bullet refere-se ainda a que a Lei das Autarquias Locais, das Finanças Locais, determina que os rendimentos, sobretudo os tarifários, sejam suficientes para cobrir os gastos direto e indiretamente suportados com a prestação dos serviços. Com isto tudo, queremos então dizer que para nós é extremamente importante que cada vez mais o apuramento seja feito através de contabilidade de gestão, mas quem ainda não tem implementado, naturalmente isso não vai inviabilizar o reporte, mas também mais adiante vamos passar algumas mensagens que consideramos importantes, tendo em vista a melhoria e o aumento da qualidade e da fiabilidade dos dados que são reportados. Podes passar, por favor. Bom, como disse, quem deve o reporte, portanto, esta sessão, e no fundo quem faz o reporte de contas à ERSAR são todas as entidades que prestam serviços de abastecimento, saneamento e resíduos urbanos de titularidade municipal. Algumas dúvidas assim que têm surgido e que resolvemos pôr aqui no slide. Também, se tiverem outras dúvidas relativamente a este enquadramento, poderão colocá-las no chat, ou não sei se interromper a ação, acho que também podem interromper a ação com a mãozinha e nós depois damos a possibilidade de cada um fazer as perguntas. Portanto, há entidades gestoras que alteraram, houve agregações de serviços que eram serviços, imagino, municipais e que constituíram agregações que, como associação, continuam a manter-se no nosso departamento e mesmo se foram agregações em outros modelos de gestão, o que acontece é que o que nos interessa para efeitos do RASARP, e as contas são apuradas para a entidade gestora que presta serviço, que prestava serviço no dia 31 de dezembro do ano de 2022. A entidade gestora, imagina, uma entidade gestora iniciou atividade em outubro, portanto, essa entidade gestora é que nos envia as contas entre outubro e 31 de dezembro.
A outra entidade gestora que cessou a atividade por via da constituição da nova entidade gestora pode enviar, se quiser, as suas contas a esta. Mas as contas, efetivamente, e o que vem no RASARP e para o apuramento do indicador da cobertura dos gastos é da nova entidade gestora. Também notas que com certeza saberão, mas que não quero mais lembrar, portanto, as atividades que não são reguladas e que muitas vezes têm atividades muito próximas destes serviços não devem constar do reporte de contas, portanto, na folha há uma coluna que se chama OAS, que é outras atividades e serviços, onde devem constar, por exemplo, no caso das águas residuais, a gestão das redes pluviais, os gastos que se incorrem com a gestão da rede pluvial não devem ser recuperados pelas tarifas de saneamento. As águas pluviais não são ainda um serviço regulado, nem sabemos se virá a ser, e, portanto, os gastos com a gestão deste serviço não devem, portanto, não constam, não é um serviço regulado, bem como nos resíduos urbanos também, a limpeza urbana, a recolha de resíduos de construção e demolição, e etc. Pronto. E, portanto, pedíamos a melhor atenção porque se nós percebermos que estes serviços, que os custos com estes serviços estão a ser reportados, naturalmente vamos ter que devolver o processo e solicitar que sejam expurgados das contas, enfim, tudo isto depois gera algumas ineficiências no processo que também gostaríamos de evitar e também queremos passar essa mensagem, que é quanto melhor a informação for reportada, mais fácil é a nossa análise, mais fácil também é o trabalho das pessoas que estão envolvidas no reporte, porque não têm que estar a responder às nossas solicitações e mais depressa nós somos mais eficientes e eficazes todos que estamos aqui neste processo, que é uma coisa para a qual nos preocupa e que gostamos de contribuir para a melhoria da prestação do serviço da ERSAP como um todo e dos serviços públicos também e privados como um todo. Sim. Aqui também algo que com certeza todos conhecerão, mas que enfim é um fluxograma de todo este processo, portanto a verde mais escuro estão as atividades que estão do nosso lado, a verde assim alface as atividades que estão do lado das entidades gestoras, a preto o que não consideramos que deve acontecer, depois a azul umas novidades e portanto começo por dizer o reporte de contas decorre entre 1 de abril e 15 de maio. Pedimos para que aconteça mesmo até ao dia 15 de maio. Depois desta data, o portal vai ser fechado e só com uma justificação, enfim, plausível é que, portanto, será reaberto. Pedimos mesmo que isto seja tido em consideração, porque, enfim, para conseguirmos respeitar também o planeamento que temos para o nosso trabalho, é importante que isso aconteça. Portanto, antes, até do dia 15 de maio, nós vamos começar a analisar os reportes que vão sendo submetidos e dessa análise, o que é que nós fazemos? Há logo duas coisas que fazemos mal recebemos os fecheiros e mal comecemos a analisar. Por um lado, é a confrontação dos dados reportados com o que foi reportado na avaliação da qualidade de serviço. É extremamente importante que os serviços das câmaras ou das entidades gestoras, estou mais habituada a lidar com câmaras, por isso é que digo câmaras, mas naturalmente que é com as empresas e com toda a gente que estiver aqui a ouvir-nos. Nós confrontamos os dados que são enviados no âmbito do reporte de contas com os dados que foram enviados no âmbito da avaliação da qualidade de serviço. E quando não são coincidentes, há coisas... Enfim, há dados que se não são coincidentes não estão bem, como por exemplo a água entrada no sistema, por um lado, na avaliação da qualidade do serviço vem em metros cúbicos, no reporte de contas vem um custo alta, mas nós conhecemos a tarifa em alta e se dividirmos o custo pela tarifa sai-nos um volume. Se o volume não é igual, alguma coisa não está bem. E assim sucessivamente. Poderão haver outras rubricas que haverá justificação para não serem exatamente iguais, mas pedimos que as justifiquem. Por exemplo, quem tem resíduos urbanos e tem um serviço subcontratado, no âmbito da qualidade de serviço vai reportar os caminhões todos que fazem a recolha, mas se os caminhões não são da entidade gestora, naturalmente no reporte de contas eles não aparecem no imobilizado. E pedimos só que no âmbito do reporte de contas justifiquem, pronto, os caminhões não são nossos, portanto não estão no balanço da Câmara,
E, portanto, há aqui esta disparidade relativamente ao reporte no âmbito da qualidade do serviço, mas justifica-se desta forma. Pronto. A segunda coisa que fazemos é analisar os dados que são enviados para 2022 com os dados que foram enviados para 2021. Esta tarefa é naturalmente limitada nos casos em que o reporte de contas não foi validado, o do ano anterior, não é? Se o reporte não foi validado pela ERSAR é porque consideramos que tinha algumas fragilidades que concorreram para a sua não validação, mas nos outros casos, que são os maioritários, nós vamos ver. Portanto, não é... Estes serviços são relativamente estáveis no tempo e se há uma variação brusca de alguma componente de gasto ou de rendimento, pode ser uma subida de tarifa ou um abaixamento, mas do lado dos gastos, se há uma variação muito significativa num gasto, nós vamos perceber o que é que aconteceu. Naturalmente, podem haver subidas ou descidas perfeitamente justificáveis, mas há outras, requerem alguma explicação do lado da entidade. Mais uma vez, se isso acontecer... depois as colegas também vão explicar, nós temos estes aspectos já analisados e sinalizados no fecheiro de reporte, pedimos que justifiquem para não termos, nós gostávamos de limitar ao máximo as devoluções. E, portanto, pedimos para terem estes aspectos em atenção. Depois, naturalmente, também vamos olhar para os balancetes e para os outros todos os documentos financeiros e perceber se bate certo. O que não bate certo, nós... Antes de não validar um processo, devolvemos sempre o processo para a entidade gestora explicar. O que gostaríamos mesmo era que viesse tudo tão explicado que nós, num curto espaço de tempo, validaríamos todos os reportes de contas e não tínhamos que pedir nenhum tipo de esclarecimento à entidade. Estamos ali naquele losango que diz qualidade da informação. Se considerarmos que a qualidade é boa, validamos. Se a informação estiver incompleta ou necessitar de ser melhorada, nós devolvemos à EGI e o processo reinicia-se. Se ainda assim, depois da devolução, as incorreções se mantiverem ou não tiverem sido devidamente explicados os aspectos que nós solicitamos, nós consideramos não validável. Naturalmente, como entidade gestora que não submete um reporte, também tem um NR, os não respondeu e os não validáveis, no RASAR, vão dar um NR. Pronto. O ano passado houve 2 entidades gestoras que não reportaram as contas à ERSAR, não é? Num claro incumprimento da lei. Esperemos que este ano isso não volte a acontecer. Temos 2 novidades para este ano, que são, portanto, as entidades, nós analisamos a informação, devolvemos à entidade gestora quando ainda na tentativa de validar o reporte. A entidade devolve-nos o processo com as justificações que nós pedimos e, como eu estava a dizer, desejavelmente validamos porque consideramos que a informação está correta e completa ou consideramos não validável. Até agora, não era possível validar por serviço, o que muitas vezes também, de certa maneira, podia prejudicar as entidades, porque num serviço podia ser passível de validação, o reporte de contas, e nos outros 2 não ser, ou vice-versa. E, portanto, a partir deste ano, os serviços, a validação passa a ser possível por serviço. Pronto. Por outro lado, embora o fecheiro seja o mesmo, é só um fecheiro de reporte, é tudo igual, só que depois há de aparecer, se for o caso, com o serviço apuramos a cobertura dos gastos e para os outros 2 não é? A validação, no fundo, tem subjacente a possibilidade de calcular a cobertura dos gastos e a não validação tem um NR. Também, não é bem uma novidade, isto já se passou o ano passado, mas houve algum, enfim, não foi problemas, mas sim, alguma desarticulação. Sim, obrigada, Rita. E, portanto, vamos ver. O indicador da cobertura dos gastos é um indicador que faz parte do sistema de avaliação da qualidade do serviço da ERSAR. E, portanto, todos os indicadores do sistema de avaliação da qualidade do serviço, estes e os técnicos, têm um período contraditório, que é notificar. Portanto, a ERSAR apura no nosso caso, nós apuramos a cobertura dos gastos, já depois daquelas interações, se foram possíveis ou não, e dizemos a cobertura dos gastos da entidade gestora é X, ou consideramos que é um NR, porque não consideramos que as contas eram passíveis de validação. A entidade gestora tem um período, é notificada via portal da ERSAR, a dizer que tem 10 dias úteis para contraditar o valor apurado ou calculado pela ERSAR. E, portanto, podem ainda nessa fase, enfim, contraditar o valor da cobertura dos gastos que nós apuramos.
regra geral, são muito poucas as entidades gestoras que precisam deste período contraditório, porque nós, a anteriori, damos muita possibilidade de, no fundo, serem esclarecidas todas as questões e quando... enfim, é mais comum recorrer-se ao período contraditório às entidades gestoras cujos reportes foram não validados, mas muitas vezes essa não validação não foi devida a aspectos que se resolvam muito rapidamente e, portanto, já houve casos em que, efetivamente, ou a qualidade ou a cobertura dos gastos melhorou, ou piorou até, e outros em que os reportes foram considerados validáveis, mas pronto. Mas, de qualquer maneira, é um direito que lhes assiste e, portanto... só para saberem que podem ainda utilizar este período. Depois do reporte de contas de validade, portanto, há um conjunto de informação que integra as estatísticas do setor, informação que é utilizada por nós para desenvolver estudos sobre as entidades gestoras e sobre o setor, integra o RASAR, com o indicador da cobertura dos gastos, com estatísticas sobre os investimentos do setor e outras, e, portanto... enfim, é muito importante para nós conseguir validar as contas e, bom, e para todo o setor e para os utilizadores, não é? Só assim conseguimos perceber se, do ponto de vista da relação económica, os serviços são sustentáveis e são prestados a preços também sustentáveis. Acho. Pronto. Isto é uma nota que gostávamos de passar. Portanto, entre 19 e 21, se repararem em termos percentuais, o número de entidades gestoras cujo reporte foi validado tem decrescido. Isto não é uma estatística que queiramos prolongar no tempo e gostávamos muito que em 2022 esta tendência se invertesse. O que se passou foi que, portanto, como muitas das entidades sabem, outras não saberão, nós validamos muitos reportes com reservas. E o que dizemos nos relatórios que enviamos é: o relatório, e portanto as contas são validadas com reservas e estas reservas devem ser sanadas, ou os aspectos que concorrem para as reservas devem ser sanados no próximo ano. E pronto, os anos passavam e realmente não havia uma melhoria, não havia um investimento das entidades gestoras na melhoria desses aspectos. E portanto, ao longo do tempo temos apertado um bocado a malha, até porque para nós é muito cara a fiabilidade dos dados que são reportados. Nós queremos determinar coberturas de gastos e perceber as contas das entidades gestoras, mas com base em dados fidedignos, não é com base em dados fictícios, não é? Estão aqui pessoas a pagar tarifas, há todo um setor e políticas públicas que são desenvolvidas em torno destes serviços e, portanto, convém que os mesmos sejam analisados com dados fiáveis e seguros. E, portanto, pedimos às entidades gestoras, portanto, aquelas 55 já agora de 2021, já estou a ver mal, 55. Foram, 55 foram as entidades que fizeram reporte não validado e houve 3 que não submeteram, 2 foram da gestão direta. Nós fizemos sessões dedicadas com as 53 entidades gestoras em modelo de gestão direta que tiveram o seu reporte não validado, ou seja, nós fizemos 53 sessões como esta, mas que começaram a tempo, e indicámos a todas as entidades quais foram os aspectos, fizemos uma apresentação e mostrámos quais foram os aspectos que concorreram para a não validação e, portanto, estamos com algum otimismo relativamente a esses. Aos outros que tiveram reporte validado, mas com reservas, pedimos mais uma vez que tenham especial atenção para as reservas para validarmos o reporte este ano. Pronto. A não validação do reporte tem como consequência que não é apurado o indicador da cobertura dos gastos. Também há uma especial mensagem que queremos passar. Quem tem candidaturas ao POCU e ainda não cumpriu a cobertura dos gastos que está naquelas declarações de compromisso que foram assinadas, portanto terá que fazê-lo com as contas de 22 que vão ser aprovadas agora, reportadas e, no fundo, apreciadas por nós. Portanto, quer dizer, a história não se reescreve, já não consegue aumentar as tarifas, foi uma questão de insuficiência de rendimentos, mas também há reportes que não são validados porque têm muitas deficiências no seu reporte e isso pode ser prejudicial. Pronto. Por último, só para lhes mostrar que fizemos uma análise, isto é um impacto do trabalho que fazemos,
E, portanto, como veem, nós no gráfico do lado esquerdo, nós cortámos as diferenças ao €500 mil, ou seja, antes e depois da validação da ERSAR, houve estas diferenças, por exemplo, no ativo bruto do abastecimento de água. Havia uma entidade gestora que estava a reportar a mais 6 milhões de euros do ativo fixo bruto. Provavelmente tinha incluído bens que não eram do serviço de abastecimento, ou eram do outro serviço regulado, ou nem eram nenhum serviço regulado. Também temos ali uma outra que tinha 3 milhões a menos, reportada a menos. E, portanto, isto obviamente que tem significado e que faz variar a cobertura dos gastos. Do lado direito, vemos diferenças em pontos percentuais do valor do indicador da cobertura dos gastos antes e após a nossa validação. Por exemplo, houve uma entidade gestora que variou 39% o seu indicador depois da nossa validação. Portanto, penso que é importante para toda a gente e até para a comparabilidade entre modelos de gestão e no fundo nós fazemos esta Sunshine Regulation, é bom que toda a gente estejamos todos no mesmo patamar, reportar dados bem reportados. E pronto, da minha parte vou terminar a minha apresentação. Passo à colega Rita Silva. Olá, boa tarde. Pronto, eu vou falar aqui um bocadinho da parte da origem dos dados, dos documentos de suporte ao reporte e também da informação contabilística da vossa parte, dos vossos sistemas de informação que devem ser a origem dos dados para o reporte. Pronto, aqui o elemento básico do reporte é o fecheiro do reporte de contas. Pronto, nós estamos a fazer aqui esta apresentação no fundo para esclarecer questões vossas, mas também entendemos que do vosso lado existam pessoas novas a fazer o reporte e, portanto, também fazemos aqui uma visita guiada pelas várias etapas do reporte. Pronto, e a primeira delas há de ser fazer o download do ficheiro de apoio ao reporte de contas. A versão que está agora disponibilizada é uma versão do dia 6. Nós pedimos às entidades gestoras que, previamente ao carregamento de qualquer informação, venham ver se há uma versão nova. Portanto, se fizerem hoje o download do fecheiro para ver qualquer coisa, mas só começarem a preencher daqui a um mês, é provável que até lá tenha existido aqui uma evolução nas versões do fecheiro. Às vezes são erros que são detectados pelas entidades gestoras que, entretanto, vão preenchendo o fecheiro e vão tentando submeter e que nós procuramos sempre corrigir. Pronto, isto já tem vindo a acontecer nos outros anos, é um procedimento normal, mas pronto, solicitamos então que seja utilizada sempre a última versão do fecheiro. Outra mensagem que temos aqui de passar é que, embora compreendamos que vocês utilizem versões de folhas de cálculo que não sejam Excel, que sejam OpenOffice, depois do nosso lado temos um problema, é que às vezes o portal não permite essas versões, ou seja, não aceita esse fecheiro. Outras vezes até o aceita, mas ele vem completamente desformatado, ou seja, o fecheiro vem com uma estrutura diferente, vem com células, campos desprotegidos, folhas desprotegidas e, portanto, há um problema no fundo de fiabilidade da informação que lá está, ou seja, não sabemos se as fórmulas que lá estão se refletem as formas iniciais ou se essa versão do OpenOffice fez aqui alguma alteração que depois daí resulte erros no reporte de informação. Portanto, nós procuramos sempre que as entidades gestoras utilizem o Excel. Quando não for possível de todo, nós também nos temos articulado com as entidades no sentido de tentar encontrar uma solução que viabilize a importação do fecheiro e que nos permita ter a informação que nós tanto queremos, não é? Aqui o próximo slide. Portanto, quando fazemos o download do ficheiro e vamos preenchê-lo. Paralelamente, no portal, quando entramos no portal, vamos à folha dos dados gerais, é a primeira folha do módulo de reporte de contas, onde devem ser preenchidos os contactos da entidade gestora. Portanto, a parte aqui acima da informação, portanto, a tipologia está, pronto, isto é automaticamente criado pelo portal, mas estes campos que estão aqui assinalados a vermelho são de preenchimento pela entidade gestora. E o que é que nós pretendemos aqui? A informação do nosso focal point na entidade gestora, alguém com quem possamos falar, ou enviar um e-mail, ou encontrar de alguma maneira um contacto com essa pessoa para alguma dúvida que nós tenhamos. É muito importante que este contacto seja mesmo alguém da entidade gestora, ainda que tenha um serviço do reporte de contas subcontratado, por exemplo, a um consultor, quem nos deve fazer o reporte de contas é a entidade gestora, portanto, ela é responsável pelo reporte e, portanto, deve haver alguém dentro da entidade que seja
habilitada, capaz para responder às questões que nós colocamos em sede do reporte. Ainda que, para fazer essa resposta à ERSAR, precise de obter informação junto de outros departamentos. Pronto, é uma coisa que nós estamos sempre a focar nas nossas formações, é que deve haver articulação das várias áreas da entidade gestora, com a qualidade de serviço, com as pessoas que tratam da parte do património, no fundo, para a informação vir mais robusta. Aqui queremos aquele contacto preferencial que nos pode depois ajudar a esclarecer as dúvidas e a obter informação junto da entidade. Também nesta folha é possível aqui indicar outros utilizadores dentro da entidade gestora que devam ser notificados ou que possam ser contactados caso, por exemplo, o utilizador responsável esteja indisponível por motivo de férias ou outro motivo qualquer. Portanto, nós recomendamos sempre que sejam aqui indicados outros e-mails para contacto da entidade, com a entidade. Pronto, sendo que todas estas pessoas que tenham aqui o e-mail identificado vão receber notificações quando o processo é devolvido, quando foi validado, se foi reaberto. Portanto, todas as interações que existem ao nível do portal sobre o reporte de contas vão ser comunicadas às entidades. Por fim, nesta folha tem aqui um botão que é muito importante, é o botão submeter. Ou seja, depois do fecheiro preenchido, depois dos documentos aqui anexados no processo, já vamos lá explicar onde é que devem ser anexados, a entidade tem de carregar aqui no botão submeter, senão o registro fica sempre em criação, a entidade até pôs os documentos, pôs lá o fecheiro, mas nada aconteceu. Portanto, no fundo, o processo ficou do vosso lado, só quando carregam em submeter é que o processo vem para este lado. Uma nota, esta alteração que é feita este ano, em que os serviços vão ser validados o reporte vai ser validado por serviços, não se vai refletir a nível do portal. Ou seja, no portal ainda vão ter aqui o registro como validado ou não validado. Ou seja, a conclusão, o estado do processo, no final, lá para agosto ou talvez um pouco antes disso, o estado do processo vai ser validado ou não validado. Quando é validado, ainda assim pode haver serviços que tenham sido não validados, ou seja, se a entidade presta 3 serviços, há um que foi validado, pronto. A partir do registro aqui vai aparecer como validado, mas nós sabemos, a entidade também sabe, vai ficar no relatório, vai ficar em comentários no histórico, que numa atividade foi validada, mas nas outras pode não ter sido. Pronto, vamos fazer essa distinção, ainda infelizmente não é possível ainda fazer essa alteração no portal para este ano, para o próximo ano já contamos ter essa alteração feita, mas este ano o estado final ainda vai ser global, ou seja, para o total dos 3 serviços e não por serviço como desejaríamos. Passando aqui à próxima folha. Aqui na importação de dados é onde carregam o fecheiro, portanto o fecheiro de reporte, que vimos há pouco quando o íamos buscar, depois de preenchido é aqui carregado. Se aparecerem mensagens de erros, vejam no fecheiro se há algum campo que não tenha sido preenchido, alguma mensagem que esteja na folha posso submeter, pronto, depois já vamos lá a essa folha, mas verifiquem se existe ali alguma informação que esteja em falta e que esteja a impedir aqui a submissão do fecheiro. Caso não detetem nada, o que recomendamos é que contactem a ERSAR através do técnico que acompanha a entidade gestora, que está aqui indicado no canto superior direito, neste caso é o Dr. Carlos Sousa. Pronto, tentar contactar o técnico no sentido de resolver o problema da importação, que se pode dever, por exemplo, à questão da utilização do OpenOffice. No separador seguinte, é onde se carregam realmente os fecheiros de apoio aqui ao reporte. Pronto, tem aqui um conjunto de fecheiros que têm a ver com a vossa prestação de contas, o relatório de gestão, o relatório de contas, demonstração de resultados, balanço, anexos, a certificação legal, a ata, os balancetes. Estes fazem parte da vossa prestação de contas. Depois, há outros fecheiros que nós pedimos, depois já vamos ver no fecheiro de reporte, tem lá uma listagem com uma checklist de todos os fecheiros que nós pedimos, que a entidade gestora deve anexar ao processo. O que é que acontece se não anexar? O processo vai ser devolvido, é mais uma interação com a entidade gestora e que pode ser desnecessária. Portanto, o que nós pedimos é que quando preencherem o fecheiro, anexem todos os documentos que nós solicitamos para, no fundo, obviar aqui um pouco as interações e agilizar um pouco mais este processo, porque se não remeterem logo os fecheiros, nós vamos acabar por pedi-los, pronto, mais tarde. Outra nota importante é que a informação que é apresentada no relatório de gestão, isto para as entidades em gestão direta, as câmaras municipais, distritos municipalizados, ou seja, quem aplica o SNCAP, essas entidades também têm de aplicar a norma de contabilidade pública 27, ou seja, nas demonstrações financeiras já deve haver informação, no relatório de gestão, aliás, já deve haver informação
sobre rendimentos e gastos divididos, segregados por atividades ou serviços prestados. Essa informação, de alguma maneira, deve ser compatível com o que é reportado à ERSAR, ou seja, se por um lado tem uma contabilidade analítica que permite apurar os gastos para o serviço de abastecimento, depois não faz sentido que no reporte de contas venha um valor de gastos totais, por exemplo, diferente. Portanto, tem de haver essa articulação, também podemos falar mais à frente, mas fica já aqui essa nota da articulação da informação e da reconciliação com a prestação de contas. Neste separador, para além destes fecheiros que estão aqui acima do mais, para além destes fecheiros que são colocados pela entidade gestora, neste separador também é colocado o relatório de verificação não presencial que é feito pela ERSAR, ou o relatório da equipa de auditoria, caso a entidade gestora tenha um processo de auditoria por uma entidade, uma empresa contratada pela ERSAR. Portanto, aqui vai ser, no fundo, o meio de comunicação ao nível dos relatórios, onde vão evidenciadas as situações que carecem de justificação ou de alteração e que mandamos para a entidade gestora. Ou seja, quando devolvemos o processo, há de vir aqui um fecheiro que se chama relatório de verificação não presencial ou relatório de auditoria, que vai para a entidade gestora, depois a entidade gestora responde nesse mesmo fecheiro e volta a colocá-lo aqui neste mesmo separador. Se for necessário, decorrentes dessas correções, se for necessário alterar o fecheiro de importação, portanto o Excel, aqui não estamos a falar do Excel, o outro é que é um Excel, o verdadeiro fecheiro do reporte de contas. Se for necessário alterar esse fecheiro, então vem aqui ao separador de importação de dados e quando submeterem o processo podem colocar aqui, devem colocar aqui esse fecheiro alterado. Se tiverem alguma questão vão colocando, está bem, no chat, que depois procuramos dar resposta a todos nesta sessão. Ao nível da origem dos dados, portanto, isto basicamente é o vosso sistema de informação interno. Portanto, a vossa prestação de contas é uma fonte muito importante para a informação que reportam à ERSAR, portanto, as demonstrações de resultados, balanço, balancete, informações que venham do vosso sistema de contabilidade de gestão, seja ele mais evoluído ou menos evoluído, pronto, se conseguirem tirar de lá alguma informação desagregada por serviço, será útil aqui para um melhor reporte dos dados à ERSAR. Outra base de informação, ao nível, por exemplo, dos rendimentos, são as faturas emitidas pela entidade gestora, portanto, o que vem do software de faturação, os mapas de faturação, também é importante aqui para o reporte. Também as faturas que são emitidas para a entidade gestora, ou seja, pela prestação de serviços subcontratados, também é importante para apurar aqui subcontratação de serviços ou também a aquisição de serviços à entidade em alta, caso o serviço não seja prestado de forma verticalizada, ou seja, se compram são uma entidade de abastecimento, que faz o serviço de abastecimento, se compram água a uma entidade em alta, então existem as faturas e essas faturas também servem de origem dos dados aqui à informação que é reportada. Pronto. Depois há outros documentos que também para nós são importantes, por exemplo, documentos que possam explicar a forma de apuramento dos critérios de imputação de rendimentos e gastos comuns que estejam a ser afetos às atividades. Portanto, aqui o que nós procuramos é ter a informação mais fidedigna de rendimentos e gastos por atividade. E nesses gastos inclui-se, e rendimentos também, mas principalmente nos gastos, inclui-se não só os gastos diretos, mas gastos indiretos e comuns. Portanto, tudo o que seja atividade de suporte ou de apoio aos serviços regulados, todos os gastos dessas atividades, numa determinada percentagem, também devem ser aqui apurados e reportados. O mapa de imobilizado e inventário também é um mapa essencial, uma vez que, principalmente nos serviços de águas, a rubrica de amortizações e depreciações é uma rubrica com muito peso, então este mapa é muito importante para preencherem a folha de imobilizado do fecheiro, onde se apuram nessa folha os gastos das amortizações e também os subsídios que são reconhecidos relativos a esses bens, que foram objeto de comparticipação e que são muito importantes para o apuramento da cobertura de gastos. Por último, mas não menos importante, são os dados da qualidade de serviço, ou seja, a articulação entre a informação prestada no reporte de contas, a ERSAR, e os dados que são reportados na qualidade de serviço devem ser compatíveis, ou seja, não é necessário que sejam exatamente iguais, pronto, ou que não sejam exatamente correspondentes, mas deve haver uma compatibilização, ou seja, a engenharia já falou, ou seja, há bens que podem estar reportados na qualidade de serviço e até não são reportados no reporte de contas porque não são bens da entidade gestora, ou seja, se o serviço está subcontratado e o prestador de serviços
disponibiliza os ecopontos e as viaturas, esses bens não são da entidade gestora, não são no seu património, não vêm no reporte de contas e, portanto, há essa divergência com a qualidade de serviço. Mas, ainda existindo essas divergências, que é importante que seja compatibilizada e reconciliada a informação, ou seja, procurar perceber se existem diferenças, quais é que são, e justificá-las até perante a ERSA, porque um dos cruzamentos que nós fazemos é este com os dados da qualidade de serviço ao nível do imobilizado e outros, depois falaremos mais à frente. Uma nota, os documentos que devem ser disponibilizados não é necessário que sejam muitos, ou seja, nós queremos documentos concisos, que sejam claros para nós perceber. Assim, vocês têm a melhor informação da vossa parte, ou seja, vocês é que têm a informação, nós somos simples utilizadores dessa informação. Logo, quando nós olhamos para a informação que nos chega, esta tem de ser, no fundo, legível e por isso, às vezes somos nós que não percebemos e pode acontecer, claro, mas da vossa parte também tem de haver esse cuidado, ou seja, não basta enviarem mapas e mapas e mapas sem haver, por exemplo, um fecheiro resumo que explique onde é que nós podemos ver a informação que nós queremos ver. Portanto, a informação deve ser concisa, legível e que permita uma análise expedita que nos permita avançar no reporte. Pronto, aqui em relação ao sistema de informação, portanto, nós temos perfeita noção que as entidades estão em patamares diferentes ao nível dos sistemas de informação internos, portanto, há entidades que têm uma contabilidade geral, há entidades que têm uma contabilidade de gestão, há entidades que têm uma contabilidade de gestão que permite obter toda a informação necessária, há outras que têm uma contabilidade de gestão já antiga, desadequada e que não permite obter os dados que nós queremos. Portanto, é importante que, no caso de não existir uma contabilidade de gestão que seja capaz de responder e de apurar-se, com base nela, da informação gerada por ela, os gastos e rendimentos dos serviços regulados, então deve haver aqui um esforço adicional da entidade gestora, procedimentos manuais mesmo, para haver aqui uma repartição dos gastos, principalmente dos gastos indiretos e comuns, para afetar as atividades, ou seja, se a vossa contabilidade de gestão não for suficientemente robusta, tem de haver necessariamente esse esforço adicional que é, ok, vamos ver, a contabilidade de gestão permite-nos apurar aqui os FSEs, mas os gastos com pessoal não. Então, pronto, vamos ver quem é que do pessoal, quem é que está afeto aos serviços regulados e vamos perceber depois da parte administrativa como é que podemos alocar as pessoas que estão na área administrativa aos serviços regulados. Pronto, esse é um esforço adicional que nos pedimos de forma, lá está, a apurar os gastos direta e indiretamente suportados com a prestação dos serviços. A definição das chaves de repartição nós deixamos muito ao critério das entidades gestoras. Nós depois no fecheiro temos uma folha onde estão apresentadas algumas definições e que elencam um conjunto de critérios de repartição que podem ser utilizados. Mas, basicamente, o que nós procuramos é que esses critérios sejam simples, ou seja, não vale a pena estar a fazer um rácio muito complexo para repartir um gasto. Pronto, às vezes as coisas simples são as mais funcionais. Esse critério de repartição deve ter uma correlação com os gastos que eu estou a repartir e deve haver coerência de procedimentos ao longo dos anos, ou seja, isto estar a mudar de procedimentos, utilizar novos critérios de repartição todos os anos não faz sentido, ou seja, deve haver uma continuidade. Caso a entidade queira mudar, pode mudar, mas deve haver uma justificação para isso, dizer, olha, eu afinal percebi que nesta rúbrica faz mais sentido dividir os gastos que eu tenho com esta rúbrica por número de trabalhadores afetos às atividades, em vez de ser em função do volume de atividade. Pronto, pode haver essa evolução da parte da entidade gestora e haver uma alteração dos critérios de repartição, mas à partida, pronto, devem ser estudados logo e devem ser utilizados durante algum tempo e depois fazer uma reavaliação e realmente nessa altura poderão ser alterados. Passando aqui ao slide seguinte, eu peço desculpa, vou só aqui passar. Agora vamos entrar no fecheiro de importação, eu espero que corra tudo bem, se todos não têm estado assim maravilhosamente bem, mas vamos tentar que corra bem. Pronto, já estou, espero eu, ainda não estou a partilhar. Peço desculpa. Ok, penso que agora já vai aparecer. Pronto, isto é o fecheiro de importação. Recomendamos sempre a leitura da folha das instruções. Esta aqui não está no início, mas eu vou colocá-la aqui no início. Pronto, tem aqui instruções de preenchimento do fecheiro. Ou seja,
convém ler no início e convém ler durante, e até no final também, ou seja, quando estão a preencher, se surgir alguma dúvida, se estiverem a olhar para um campo, não souberem muito bem o que estamos a pedir, venham ao fecheiro das instruções, verificar se temos aqui alguma indicação. Pronto. No final do preenchimento, também não faz mal vir ao fecheiro, à folha das instruções, verificar se houve alguma informação que preencheram de um modo diferente daquele que nós estamos a solicitar. No final desta folha das instruções, existe aqui, só de percorrê-la, existe aqui para já uma tabela que relaciona a fiabilidade da informação com o conceito associado. Pronto. Este ano, com a quarta geração dos indicadores da qualidade de serviço, eu não sei se todos estarão por dentro desse assunto, mas alguns estarão certamente. Portanto, os indicadores da avaliação da qualidade de serviço foram alterados. Aqui, em termos dos indicadores financeiros, não houve grandes alterações, depois mais à frente podemos ver isso. Mas basicamente havia uma informação sobre a exatidão dos dados que deixou de existir. Portanto, agora existe apenas esta informação da fiabilidade da informação. Pronto. A informação deve, no fundo, esta classificação, estas bandas que se classificam em 3 estrelas, 2 estrelas e 1 estrela, deve refletir realmente o conceito que está aqui. Portanto, isto é uma autoavaliação da entidade gestora, sem prejuízo depois, quando a AERSAR faz uma análise dos dados, faz uma devolução, e se verifica que a autoavaliação não foi exatamente aquela que devia ter sido, a entidade pode pedir, a ERSAR pode pedir à entidade gestora para alterar a classificação. E mesmo que esta entidade gestora não faça essa alteração, a ERSAR pode abrir o fecheiro, fazer a alteração e a ERSAR importar o fecheiro. Pronto, é relevante para nós que esta classificação esteja bem atribuída porque para a nossa análise de dados do setor, por exemplo, para a determinação dos gastos globais, dos gastos de exploração das entidades, gastos unitários, para comparar, usamos muitas vezes a informação das entidades que têm 3 níveis de avaliação, ou 3 estrelinhas ou 2 estrelinhas, pronto. E, portanto, esta classificação para nós é importante. O adicional que fizemos este ano ao fecheiro foi colocar aqui uma checklist nos documentos a enviar a ERSAR, pronto, peço-vos que preencham quando estiverem aqui a ver o fecheiro, se submeterem o balanço, demonstração de resultados, pronto, podem colocar aqui uns tiquezinhos aqui dentro das caixas, até para a vossa verificação, quais os documentos que já foram reportados à ERSAR. Passando aqui para a folha das definições, como eu há pouco disse, tem aqui algum detalhe sobre alguns conceitos que nós usamos no fecheiro e também tem aqui informação sobre as bases de imputação que são adequadas para estas entidades todas. Começamos aqui pelo pessoal. No anterior fecheiro do ano passado, não sei se algum de vós se recorda, o primeiro item que tínhamos aqui era o volume de atividade, ou o volume de negócios, mas não era por uma ordem hierárquica, que seria isso o mais importante. Não era, mas realmente algumas entidades utilizam esse volume de negócios até de uma forma menos correta, porque convenhamos aqui, por exemplo, na gestão direta, as câmaras municipais fazem muitas outras atividades que não têm volume de negócios, não têm qualquer rendimento, não é? E, portanto, estarão a atribuir os gastos indiretos apenas às atividades que têm rendimentos. Pronto, isso não é verdade, não é? Portanto, nós optámos por reordenar aqui a lista, continuar a não ter hierarquia atribuída, associada, mas colocámos em primeiro o pessoal diretamente a cada atividade. Pronto, porque entendemos que na ausência de outros que a entidade considera mais adequados, alocar um gasto indireto em função do pessoal de cada atividade parece fazer-nos sentido e, portanto, colocamos aqui esse em primeiro, não havendo aqui, como eu já disse, qualquer ordem em termos de hierarquia. Passamos então para a folha de início. A folha de início tem de ser bem preenchida, caso contrário pode haver depois questões e resultados diferentes ao nível dos valores que aparecem em seguida no ficheiro. Portanto, aqui deve ser preenchido o nome da entidade gestora. Eu vou escolher aqui uma entidade aleatoriamente, só para depois podermos dar continuidade à apresentação. Pronto, aparece aqui a Câmara do Alandroal, eu selecionei desta lista, aparecem os serviços que a Câmara do Alandroal faz. Uma vez que a Câmara Municipal faz outras atividades, deverá preencher aqui um sim.
pode escolher aqui da lista um sim, pronto, é uma Câmara Municipal. Há entidades que só fazem mesmo os serviços regulares e aí colocam um não. Depois deve preencher aqui a informação sobre se tem contabilidade de gestão, quando é que foi implementada, qual é aquele sistema de custeio que está a ser utilizado, e também deve colocar aqui informação sobre a forma de prestação de serviço, ou seja, em relação ao serviço de abastecimento, é a entidade que o presta diretamente, está subcontratado, a entidade gestora faz uma parte do serviço e subcontratou outra parte. Pronto, deve ser aqui indicado a forma de prestação de serviço. Portanto, estava aqui a dizer, quando o serviço está contratado a entidade externa, ou de forma ainda que parcial, portanto aqui diretamente pela EG pela entidade externa, aquilo deve ser identificado qual é o prestador de serviços. Pronto, e aqui é importante não confundir o prestador de serviços com a entidade em alta. Nós temos muitas vezes essa confusão, deparamos com essa confusão aqui no reporte. Portanto, a entidade em alta é a entidade gestora de um sistema normalmente multimunicipal ou intermunicipal, que não é o sistema municipal. Nós aqui estamos a falar do reporte de contas da Câmara do Alandroal, portanto, é a responsabilidade da Câmara do Alandroal o sistema municipal de abastecimento. O sistema municipal de abastecimento, quando não está verticalizado, ou seja, a água tem de ser comprada a outra entidade. E essa é a entidade em alta que deve ser reportado aqui na entidade que presta o serviço em alta. Agora, se a Câmara do Alandroal subcontratar a exploração de uma estação elevatória ou de outros equipamentos, então, nesse caso, deve então aqui identificar o nome do prestador do serviço. Isto tem espaço para mais do que um, portanto, podem pôr mais do que o prestador de serviços. Pronto, depois aqui tem uns links que podem ser usados para aceder mais facilmente às folhas. Vou só falar aqui mais da folha da declaração. Portanto, este separador foi incluído há uns 2 anos e, no fundo, com ele pretende-se que exista aqui um compromisso por parte da entidade que está a reportar face aos valores que são apurados. Portanto, no final do preenchimento deste fecheiro, são apurados valores da cobertura de gastos. Quando o fecheiro estiver preenchido, esses valores vão aparecer aqui. O que pedimos à entidade gestora é que imprima, portanto, esta folha, e que a mesma seja assinada por um membro do órgão da entidade gestora, do órgão executivo, e ela deve ser digitalizada e carregada no separador dos fecheiros. Pronto. Esse deve ser aqui o procedimento para, no fundo, haver aqui um compromisso face aos valores que são reportados. Uma questão que eu não falei, mas que vou abordar agora, tem a ver com as alterações do fecheiro. Portanto, como vos disse, aqui nas instruções fizemos aquela checklist dos documentos. Depois tem estas alterações da 4ª geração dos indicadores, portanto, que deixou de aparecer a exatidão dos dados, portanto, só temos a fiabilidade. A nível aqui do reporte de contas, o indicador da cobertura de gastos também foi alterado. Ou seja, eu posso, se calhar volto aqui um bocadinho à apresentação. Só aqui um minutinho. Se calhar perdemos aqui um bocadinho de tempo, mas eu acho que é relevante todos estarmos cientes desta ligeira alteração do cálculo do indicador, que à partida não será material para a maior parte das entidades gestoras, mas que pode causar estranheza, caso tenham algum fecheiro de Excel onde já calculem a cobertura de gastos, depois o valor não vai ser igual ao que aparece aqui no fecheiro de importação. Isto porque realmente o fecheiro teve alterações. Peço desculpa, só encontrar aqui a folha das alterações. Pronto. Portanto, o indicador da cobertura de gastos, não sei se estão recordados, mas no numerador tinha os rendimentos totais, portanto, tinha rendimentos tarifários, outros rendimentos e subsídios ao investimento, eram excluídos os subsídios à exploração, e no denominador tinha os gastos totais. Pronto. Agora, aí em cima, vamos ter apenas os rendimentos tarifários e equivalentes, isso inclui o financiamento do tarifário social, e no denominador temos os gastos totais abatidos de outros rendimentos e subsídios ao investimento. São, no fundo, os gastos totais líquidos, portanto, o que deve ser recuperado pelos rendimentos tarifários. Esta alteração teve como propósito ter um indicador que refletisse melhor a insuficiência ou o superávit das tarifas. Portanto, dá-se uma ideia mais real do que é que as tarifas estão deficitárias ou que estão superavitárias, que também existe esse caso, para que a entidade gestora possa fazer um melhor ajustamento do seu tarifário. Outra alteração do fecheiro, como eu tinha já referido no chat, eu acho que foi no chat da anterior sessão, é que na folha alertas passou a ser possível
verificar as variações face a reportes do ano anterior que tenham sido não validadas. Pronto, esta folha alerta está só disponível para a gestão direta, portanto ela só funciona para a gestão direta, mas permite então comparar com os valores do ano anterior, mesmo que o reporte não tenha sido validado do ano anterior. Isto porque nós sabemos que o reporte do ano anterior não foi validado, imaginem, por causa do imobilizado, pronto, mas os custos até estão mais ou menos, portanto dá para a entidade ter ali uma ideia do que é que, das variações que ocorreram e que pode fundamentar ali. Aqui uma nota que não tem exatamente a ver com alterações offshore, mas tem a ver com a entrada em vigor da recomendação tarifária dos serviços de águas, que considera ou preconiza ou recomenda a valorização dos consumos que são associados a outras atividades que não tenham a ver com os serviços regulados. Portanto, uma Câmara Municipal em que exista consumo de água na rega, de espaços verdes, na utilização da piscina, esses consumos devem ser valorizados como autoconsumos ou consumos próprios e devem ser registados na folha de rendimentos. Pronto. Nós recomendamos que essa valorização seja feita aqui ao nível do reporte de contas, mesmo que não existam documentos de contabilidade. Ou seja, isto devia ser transações internas que deviam ser evidenciáveis nas inter-relações entre as várias áreas da entidade gestora. Portanto, se houver um centro de custos relacionado com o serviço de abastecimento e um centro de custos relacionado com a biblioteca ou com as piscinas, devia haver ali uma transação, não é, com um preço de transferência interno entre essas duas unidades. E pronto, e era com base nessa informação que se fazia aqui o reporte na folha de rendimentos, como vamos ver mais à frente. Mas, mesmo que não exista esse suporte contabilístico, ainda assim nós admitimos que possa haver esta valorização dos consumos próprios. Devem ser sempre consumos medidos, ou seja, não é por estimativa, ou seja, queremos valores que sejam lidos em computadores instalados em áreas da Câmara que não tenham a ver com o serviço regulado. Portanto, no jardim tem lá um contador que mede e, portanto, esses consumos são valorizáveis. Há uma tarifa que nós recomendamos que seja a tarifa dos não domésticos, mas a entidade pode ainda assim optar por outras tarifas, mesmo que não haja suporte contabilístico. Se nos for apresentado um documento de alguém que tenha competências para isso na Câmara, pode ser o diretor financeiro, um dirigente, pronto, com competências nessa área, que diga que a partir da data X os autoconsumos vão ser valorizados à tarifa dos não domésticos ou outra tarifa qualquer, como entenderem. Se houver esse documento, e se esse documento tiver uma data de emissão anterior à da aprovação de contas de 2022, pode haver essa valorização. Pronto, eu não vou esconder a verdade que isto realmente pode melhorar a cobertura de gastos das entidades todas, mas a verdade é que se não fizer esta valorização, os outros utilizadores é que vão ser onerados pelos consumos da Câmara na rega. Ou seja, se eu não fizer esta valorização e se a minha cobertura de gastos for 100%, quer dizer que as tarifas que eu aplico aos meus utilizadores domésticos e não domésticos está a pagar também o que a Câmara consome de abastecimento na rega e nas piscinas e noutros espaços pertencentes à Câmara e que tenham a ver com outras atividades. Pronto. Era essa a nota que queria aqui deixar sobre estas alterações que nós introduzimos no fecheiro e esta que advém de uma recomendação tarifária, que isto, assim, eu falei só no abastecimento, mas isto também se aplica ao saneamento e aos resíduos. Pronto, também se aplica às outras atividades. Pronto, agora eu vou passar à engenheira Patrícia, que vai dar seguimento à apresentação dentro do fecheiro de importação na folha de imobilizado, está bem? Obrigada, até já. Boa tarde. Vou partilhar então o fecheiro de folha de imobilizado, penso que já estarão a ver. Nesta folha devem ser reportados todos os ativos que são propriedade da entidade gestora que estejam total ou parcialmente afetos aos serviços regulados, portanto, abastecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos urbanos, quando aplicável para cada uma das entidades gestoras. Aqui devem ser reportadas todas as infraestruturas, portanto, na coluna C deve ser identificado sempre que possível um ativo por linha, ou no caso de grupos homogéneos de ativos, como por exemplo contadores com o mesmo diâmetro, contentores de uma determinada capacidade, que tenham as mesmas características, podem ser reportados numa linha só, com as respectivas características e valores contabilísticos associados.
Todos os outros devem ser preferencialmente reportados por linha. Nas colunas D a Y, deve ser efetuada a contabilização com os ativos reportados na avaliação de qualidade de serviço, sempre que possível, tal como já referi pela engenheira Inês e pela doutora Rita, sempre que sejam da propriedade da entidade gestora. Portanto, quando não sejam, podem ser reportados na AQS, se for o caso, mas aqui só mesmo os que sejam propriedade da entidade gestora. No caso das redes, pretendemos que sejam desagregadas o mais possível, se possível com a mesma desagregação reportada na AQS, ou por subsistema, ou por freguesia, o que seja, e depois na coluna D colocados os quilómetros correspondentes, no caso da água, de abastecimento de água, e na coluna K os quilómetros correspondentes no caso de rede de saneamento de águas residuais. As restantes infraestruturas deve ser colocado o número, por exemplo, hectare X, com a designação associada, e depois colocado um número 1 na linha correspondente na coluna M, por exemplo, e mesmo para as outras infraestruturas, captações na coluna E, as estações elevatórias na G, por aí fora, de forma a existir essa compatibilização que nós vamos depois confrontar com a qualidade de serviço. Sempre que existam diferenças, se possível, na coluna das observações, aqui no final desta folha, vou tentar mostrar, portanto, aqui na coluna BA, podem colocar as observações que entendo, de forma a permitir depois a análise pela ERSAR, quando não sejam compatíveis os quantitativos num reporte e no outro, de forma a que quando nós formos analisar já temos essa questão em conta e não temos que devolver para questionar ou para esclarecer, e já temos essa informação antecipadamente. Recomendamos, mais uma vez, que seja articulado o reporte entre os dois setores da entidade gestora. Nós próprios, ERSAR, como já repararam, também temos sempre uma equipa conjunta por um técnico financeiro e um técnico de engenharia, de forma a haver esta compatibilização dos sistemas e do reporte, e da análise do reporte, neste caso, e, portanto, recomendamos mesmo que a entidade gestora também o faça, de forma a que a informação reportada à entidade reguladora não seja discrepante, mas sim coincidente sempre que possível. Depois, aqui da contabilização relativamente à AQS, temos a coluna das percentagens de afetação, portanto, aqui deve ser colocado na coluna AA até a coluna AD, colocada a percentagem de afetação a cada um dos serviços regulados, e no caso dos bens comuns, como por exemplo um edifício, onde se afeta a faturação ou o contrato, caso seja um serviço subcontratado, os equipamentos administrativos, equipamento informático, que seja feita uma repartição pelos vários serviços regulados, se possível com os mesmos critérios de afetação que utilizam também nos gastos. Relativamente à percentagem de afetação à AES, aqui só pretendemos que sejam reportados os bens que tenham percentagem de afetação aos serviços regulados e podem eventualmente ter uma percentagem de afetação ao AES, mas aqueles que tenham percentagem de 100% de afetação ao AES não é necessário reportar. Além dos equipamentos subcontratados que não serão reportados porque não são da propriedade da entidade gestora, temos outra alerta que é no caso das infraestruturas pertencentes à entidade gestora, portanto, que sejam propriedade da entidade gestora, mas que estejam a ser utilizados pela entidade gestora em alta, portanto, que estejam arrendados, por exemplo. Neste caso, como não estão afetos ao serviço municipal, não devem ser reportados, ou sendo, aí já poderão ter afetação a 100% ao AES, porque não estão a ser utilizados no âmbito do serviço regulado municipal, mas sim no serviço intermunicipal da entidade gestora em alta. Depois segue-se a data de entrada em funcionamento, aqui na coluna E. No caso das redes, também pedimos que sempre possível coincida com a data de construção da rede reportada na AQS. Depois temos o método de amortização, a taxa de amortização, as taxas legalmente aplicáveis, e depois todos os outros valores contabilísticos associados, descritos tanto quanto possível. Esta folha mobilizada é de extrema importância porque alimenta várias folhas do reporte de contas. Portanto, alimenta a folha balanço no ativo fixo bruto, portanto é essencial que todos os bens tenham o valor de contabilística associado, desagregado tanto quanto possível.
As amortizações de exercício acumuladas vão alimentar as folhas dos gastos diretos, dos gastos indiretos e do balanço. Quando a porcentagem da afetação é 100% ao serviço regulado, é para os gastos diretos. Quando é menor que 100%, é para a folha dos gastos indiretos. Os subsídios reconhecidos vão alimentar a folha dos rendimentos totais e os subsídios por reconhecer vão alimentar a folha balanço. Portanto, à partida, são estes os dados principais a reportar na folha de imobilizado. Vou passar então a palavra à doutora Lucília Marques para escrever as restantes folhas, mas caso precise de alguma dúvida sobre esta folha, por favor coloquem no chat que também que tentaremos responder assim que possível. Obrigada. Então, a mim cabe falar das folhas de gastos, de rendimentos, da folha de demonstração de resultados, DR, e da folha balanço. No fundo, penso que irei procurar evidenciar o que as colegas já foram dizendo. Então, tenho aqui o ficheiro aberto, não é? E começo por, então, evidenciar as folhas de gastos que nós temos. Gastos diretos, gastos indiretos, gastos comuns e gastos totais. Sendo que os gastos totais são, então, a congregação dos valores reportados nas folhas de gastos diretos, indiretos e comuns. Ora, o que é que acontece e que também já foi referido? As entidades gestoras poderão ter uma boa contabilidade, chamemos de boa, uma boa contabilidade de gestão que permita apurar todos os gastos relativos aos serviços regulados, e refiro-me a gastos diretos, indiretos e comuns, e nesse caso estão dispensadas de preencher as folhas de gastos indiretos e comuns, era voltar atrás, não é? Basta preencherem as folhas de gastos diretos, mas todas as outras entidades gestoras, sem contabilidade de gestão, ou que a contabilidade de gestão não lhes permite ainda apurar todos estes gastos, convém então preencher as folhas de gastos diretos, indiretos e comuns, para garantir que estão aqui refletidos todos os gastos da entidade gestora, ao nível dos serviços regulados. É um pouco, então, a descrição destas três folhas. Ao nível da folha de definições, também aqui do nosso ficheiro Excel, peço desculpa. Aqui, pronto, isto era para operacionalizar um bocadinho o que estou a dizer e também já foi dito. Aqui ao nível da folha de definições temos as definições de gastos diretos, indiretos, comuns e também algumas chaves de repartição dos gastos indiretos e comuns que podem ser utilizadas. Essas chaves de repartição também exemplificamos aqui algumas, sendo que a entidade gestora poderá escolher a que melhor se adequar, tendo em conta os princípios da consistência e continuidade, que a minha colega Rita também já falou, a doutora Rita Silva. Mas pronto, poderá ser bom vir aqui para conseguir operacionalizar o que realmente se espera que seja feito aqui ao nível destas 3, 4 folhas de gastos. Então eu centraria-me talvez aqui na folha de gastos diretos e começava também por salientar um aspecto também já bastante falado. O reporte de contas obedece ao princípio da especialização dos exercícios, assim como as demonstrações financeiras das entidades gestoras. Assim nós vamos fazendo cruzamentos com o balancete. Aqui nesta coluna I poderão então evidenciar as contas de balancete utilizadas, com algum detalhe, que às vezes faz mesmo falta, e todas as outras observações que sejam necessárias, nomeadamente para justificar valores como os custos em alta para as entidades gestoras que não estão verticalizadas. Como já referimos, nós fazemos um cruzamento com base nas tarifas que foram aprovadas, as tarifas em alta, com base nas quantidades de água tratada importada, no caso do abastecimento, água residual bruta exportada, no caso do saneamento, e no caso dos resíduos, com base nos resíduos recolhidos, com algumas nuances, retirando a recolha seletiva. Pronto, nós tentamos chegar a um valor. Se o valor é coerente com as variáveis que nós conhecemos, tarifas em alta e quantidades, nível de atividade. E com base nisso, questionamos, mas se houver já alguma questão à partida que achem conveniente refletir aqui como observação, ser-nos-á útil. E aqui parte também para outro aspecto já muito batido, nós realmente trabalhamos em parceria. Eu sou mais financeira, para ter absoluta certeza das variáveis a utilizar da avaliação da qualidade de serviço, estou apoiada por um colega mais ligado à engenharia, mais à parte técnica, que complementa as análises, o estranho que nos possa parecer algum valor, e para não partir logo para que está errado, tentar perceber as nuances que podem haver, e também agradecemos que à partida, se houver
essa ideia de que poderá ali estar alguma coisa a influenciar a nossa análise, que reportem. Então, aqui concretamente, na folha de gastos diretos, temos autonomizados os custos com alta, custo de aquisição de água em alta, depois no caso do saneamento, custo do tratamento de efluentes em alta, no caso dos resíduos, custo com o tratamento de resíduos em alta. Pedimos que autonomizem, portanto, estes gastos dentro do que está registado nas vossas contas. Aqui até passava já para uma outra rúbrica, que é a rúbrica referente aos gastos com a TRH e a TGR, porque muitas vezes estão incluídos na mesma conta das entidades gestoras. E então nós avançamos sempre com essa hipótese. E temos então linhas autónomas para estes dois gastos, o gasto com a alta e o gasto com as taxas ambientais, a taxa de recursos hídricos e a taxa de gestão de resíduos. Estão, portanto, aqui autonomizados. Ainda na base de que fazemos uma parceria com os engenheiros financeiros, passava também para as rúbricas de fornecimento de serviços externos, diria antes então, eletricidade e combustíveis. Combustíveis poderão estar reportados em cima, como custo das mercadorias vendidas ou matérias consumidas, ou como fornecimento de serviços externos. Também para analisar os valores da eletricidade e dos combustíveis reportados, nós também recorremos a variáveis da qualidade de serviço, a consumos de energia. A minha colega Patrícia poderá também aqui falar um pouco como já estamos articuladas, não é? Ainda, já agora, para não estar a interromper a Patrícia, também ao nível dos gastos com pessoal, haverá gastos que poderão ser imputados logo diretamente. Nós fazemos também um confronto com o número de trabalhadores reportado na qualidade de serviço, e é aqui que falará a Patrícia um pouco. E ao nível dos gastos indiretos e comuns, respeitando esta rúbrica, como já temos vindo a recomendar, recomendamos que utilizem a mesma chave de repartição que é utilizada na avaliação da qualidade de serviço. Pronto, são aqui as nuances que eu gostaria de dar, salientando sempre o princípio da especialização dos exercícios e também esta parceria com a parte mais técnica. Eu posso só... Pronto, houve aqui uma questão colocada aqui por Vera Teixeira aqui no chat, que tem a ver com a contabilidade de gestão e a sua, no fundo, a repartição dos gastos. Portanto, a questão é, mesmo tendo uma contabilidade de gestão muito boa, parece-me que estou apenas a referir-me ao município, haverá sempre casos de custos comuns. Logo, não concordo quando dizem que com a contabilidade de gestão apenas temos de preencher os gastos diretos e indiretos. Pronto, o que procuramos transmitir não é bem isto, é um pouco o inverso, ou seja, há entidades que têm um sistema de contabilidade de gestão que faz logo a repartição de todos os gastos indiretos e comuns e que nos dizem, eu já tenho os gastos apurados por serviço e vem da minha contabilidade de gestão. Nós nesses casos, mas só nesses casos, nós dizemos, pode preencher apenas a folha dos gastos diretos. Pronto, nem é dos indiretos, é só a dos diretos, pronto, caso a entidade manifeste essa, no fundo, tenha informação e considere que a sua informação é válida e consiga preencher apenas a folha dos gastos diretos. Porque assim, para nós, o que seria mais habitual era virem as 3 folhas preenchidas. Quando a dos gastos indiretos não vem preenchida e a dos gastos comuns não vem preenchida, nós aí é que nos causa estranheza. Portanto, nós aí dizemos, quando a entidade tem uma contabilidade analítica muito robusta, então pode, se quiser, preencher só os gastos diretos. Em todos os outros casos, não, deve sempre haver preenchimento dos gastos indiretos e comuns, pronto, com a devida aplicação dos critérios de repartição. Portanto, não sei, pronto, a mensagem não passou muito bem, mas a nossa ideia é essa, ou seja, o que é normal é realmente ver as 3 folhas preenchidas, mesmo que tenha uma contabilidade de gestão bastante evoluída. Mas há entidades que dizem, olha, a minha contabilidade de gestão é tão evoluída que eu nem preciso preencher a folha dos gastos indiretos, já está tudo repartido. Pronto, então preenche só a dos gastos diretos. Pronto, era só aqui uma questão, um esclarecimento. Exatamente, eu pretendia ter dado essa nuance, pelos vistos não dei. Efetivamente, pode haver uma contabilidade de gestão que já abarque todos os gastos diretos e indiretos e às vezes os comuns nós admitimos que fiquem esquecidos e questionamos, e uma nota que eu estava para dar até a propósito da folha dos gastos totais. Lá está, as entidades que apliquem a norma de contabilidade pública 27 da contabilidade de gestão, muitas vezes vamos comparar os gastos totais para os serviços reportados aqui ao nível do reporte de contas com os apurados na demonstração de resultados por funções por via da contabilidade de gestão e são diferentes. E muitas vezes justificam-nos com gastos comuns que a contabilidade de gestão ainda não está a fazer
efetivamente a situação mais comum será já muitos gastos estarem, por via da contabilidade de gestão, ali agrupados por serviço regulado, mas ainda ficarem alguns de fora, nomeadamente os gastos comuns, diria. Mas pronto, a questão está absolutamente esclarecida e é o que interessa também para nós não ficarmos na dúvida quando estamos a fazer a validação. Não temos aqui gastos comuns, estarão lá todos, portanto, de facto, ter presente de que há essa necessidade de reportar os gastos comuns indiretos, pronto, mas agora focando um pouco mais nos gastos comuns, ter essa preocupação por pequenos que sejam, por requisitos que sejam, por trabalho que dê, arranjar uma chave de imputação, fundamentar, juntar, SAR, tentar fazer então o reporte o mais completo possível. Os gastos todos aqui refletidos por serviço regulado. Era um pouco essa a mensagem. Complementando então o que a doutora Lucília transmitiu relativamente à avaliação do quadro de serviço, a análise complementar que fazemos, além dos custos com alta, que a doutora Lucília já referiu, e comparar com a água tratada importada, com a água residual bruta exportada e com os resíduos urbanos recolhidos, também nas rúbricas de eletricidade, combustíveis e pessoal, fazemos uma análise mais pormenorizada, nomeadamente na eletricidade vamos calcular o custo unitário, portanto, euro por quilowatt-hora, em que calculamos o gasto reportado no reporte de contas sobre o consumo de energia reportado na AQS. Portanto, na AQS vamos, em abastecimento de água e saneamento de águas residuais, vamos ver os dados de consumo de energia, DA75 e DAR71. Portanto, mais uma vez, realçamos a importância de articulação com o setor responsável pelo crescimento da AQS também. Lembramos que não devem ser incluídos os gastos de iluminação pública ou de infraestruturas que não estejam afetas aos serviços. E, no entanto, há uma pequena nuance que pode haver relativamente à AQS, é que aqui nos gastos podem ser incluídos os custos com os edifícios afetos aos serviços, enquanto que na AQS é apenas a energia consumida para a operação do sistema. Portanto, aqui pedimos que na coluna de observações, à frente da rúbrica da eletricidade, coloquem quais é que foram as infraestruturas, equipamentos, edifícios que foram contabilizados, de forma a quando nós formos analisar este custo unitário, já temos essa questão em conta. Pronto, nós temos depois uma banda de referência que vamos atualizando face aos custos de mercado atualizados, e se o valor custo unitário que obtido for muito dispar, questionamos a entidade gestora para que seja justificado e por vezes são detectados erros que depois são corrigidos, outras vezes há realmente justificação, mas pretendemos é que seja esclarecido. Relativamente aos combustíveis, aqui no caso dos resíduos urbanos, vamos ver o combustível consumido reportado na AQS. Na terceira geração havia mesmo um dado que era o combustível consumido, agora já há os dados das emissões de CO2, mas para o cálculo desses dados a entidade gestora reporta o combustível no quadrinho próprio, que embora não tenha um dado associado, nós podemos abrir o fecheiro e calcular, e depois também vamos ter em conta para o custo unitário de euros por litro, portanto o gasto reportado com combustíveis no reporte de contas sobre o combustível consumido na AQS, e comparamos também com os valores atuais de mercado. Portanto, coloquem sempre também nas observações quais é que foram as viaturas que utilizaram para este cálculo. Por exemplo, as viaturas de recolha diferenciada, seletiva, biorresíduos, têm o respectivo consumo reportado na AQS, mas, por exemplo, viaturas associadas indiretamente, como por exemplo lavagem de contentores, não são reportadas na AQS, mas aqui já temos em conta os gastos. Portanto, por favor, coloquem também nas observações, para nós também termos em conta essas nuances. Nos gastos com pessoal, o custo unitário é o euro por trabalhador, portanto é o gasto com pessoal reportado no reporte de contas sobre o pessoal afeto ao serviço reportado tanto em A como em F e RU, e fazemos também tendo em conta os custos atuais, os valores atuais de mercado. Se o valor for muito reduzido e que seja, por exemplo, abaixo do salário mínimo nacional, questionamos, porque não é muito legítimo que isso aconteça. Se o valor for muito elevado, também questionamos. Muitas vezes o que verificamos é que a percentagem de afetação reportada difere num reporte e no outro, e isso não pode acontecer. Portanto, pretendemos que o pessoal afeto ao serviço reportado na AQS, a percentagem de afetação correspondente seja aquela que será utilizada para os gastos com esse pessoal. Portanto, se o funcionário está afeto ao serviço da A,
50%, queremos o custo, o gasto com o ordenado desse funcionário de 50%, não uma porcentagem diferente, de forma a poder coincidir e a ser comparável. Portanto, lembramos que inclui os diretores, administradores executivos, portanto, mesmo com uma porcentagem de afetação mais reduzida, mas todos eles têm que ser considerados desde que trabalham ou dirijam um destes setores regulados. Voltaria então a passar a palavra à doutora Lucília Marques. Obrigada. Então, eu retomava, chamando a atenção para que certas células têm comentários. Esses comentários também podem ajudar ao reporte pretendido, ao reporte ajustado para cada uma destas rubricas. E falava então ainda também destacando um pouco e também remetendo mais uma vez para a parceria com a área mais técnica da qualidade de serviço. Aqui temos autonomizados numa linha própria os subcontratos. Lá está, como já foi falado aqui nesta apresentação, quando a prestação do serviço está contratada a uma entidade externa, aquela informação que pedimos na folha de início, entidade gestora em alta, quem é? Entidade externa prestadora do serviço. Se existe um contrato com uma entidade externa para prestar os serviços regulados, nós vamos procurar aqui nesta rubrica de subcontratos esses valores da subcontratação da prestação dos serviços. Temos para abastecimento, para saneamento, para resíduos, sendo que nos resíduos é o mais comum, e solicitamos também que nos discriminem quais são os serviços incluídos nestes contratos, sendo no caso dos resíduos, na documentação solicitada, na folha de instruções, que também já lá estivemos, pedimos mesmo o contrato, o suporte do contrato. Temos também aqui a rubrica de trabalhos especializados, muitas vezes também questionamos os valores aqui reportados, faz todo o sentido, mas por vezes há necessidade de perceber o que é que aqui está, também ter alguma atenção para nos explicarem ou para verificar variações que se verifiquem face ao ano anterior. Aliás, já temos aqui a coluna dos alertas, sendo que estes alertas depois estão todos discriminados numa folha, também já será vossa conhecida, para quem não é a primeira vez que está a trabalhar com este ficheiro. Mais para a frente temos uma folha com alertas. Pronto, há uma série de verificações que podem ir sendo feitas ao longo do preenchimento do ficheiro. As rubricas de conservação e reparação também damos atenção, muitas vezes também tentamos relacionar com a qualidade de serviço e temos todas estas rubricas de comunicações. Eu estou na folha de gastos diretos, não quer dizer que seja só aqui que vão reportar. Pronto, nas folhas de gastos indiretos e comuns vamos verificar se fazem esta afetação. Seguros também, temos aqui estas rubricas, verificar se há valores a imputar aos serviços regulados, limpeza, higiene, conforto, por aí fora. Outros fornecimentos e serviços externos é a rubrica residual, que não estamos à espera que haja valores assim significativos, em havendo, também gostamos de perceber o que é que aqui está registado. Ao nível dos gastos com pessoal já falámos e temos então agora a rubrica de gastos de depreciação e de amortização, que no fundo também já vou sistematizar o que foi dito. Os valores dos gastos de depreciação e de amortização resultam do reporte feito na folha imobilizada, já foi salientado isso. Os bens 100% afetos aos serviços regulados, as respectivas amortizações são aqui refletidas. Aqueles bens cuja percentagem de afetação aos serviços regulados é inferior a 100%, é aqui que vão aparecer. Está aqui a linha própria na folha de gastos indiretos. Aqui estão as amortizações e depreciações indiretas e comuns. Pronto, então volto à folha de gastos diretos, depois irei então ali à folha de gastos indiretos e comuns, só para salientar mais algum aspecto de preenchimento que seja necessário. Verificar se os valores que aqui estão então resultantes do reporte feito na folha imobilizado e relativos a amortizações e depreciações fazem sentido, se estão de acordo com o que realmente se verificou ao nível do ano em análise, se é coerente com o imobilizado que entrou em funcionamento, aquisições, tudo isso, se necessário voltar atrás para fazer algum ajuste. Já agora falar aqui da célula E32, tal como comentário, é um valor introduzido manualmente pela entidade gestora e respeita às amortizações e depreciações do exercício dos bens 100% afetos ao AS. É importante este valor porque vai influenciar o valor total das amortizações do exercício e que devem estar de acordo com a demonstração financeira da entidade gestora. Portanto, fazer este cálculo
aqui manualmente. Já agora, alerto também que nas folhas de gastos diretos, assim como na folha de gastos indiretos e comuns e na folha de rendimentos totais, que lá iremos, há esta coluna também para preenchimento pela entidade gestora, a coluna do total, sendo que a coluna das outras atividades e serviços, aqui ao lado, os respectivos valores são obtidos por diferença. São às vezes pormenores de preenchimento que podem não saltar logo à vista. E pronto, temos aqui também rubricas para o SNCAP e outras apenas para o SNC, para reporte dos valores totais, e espero ter mais ou menos percorrido todos os aspectos que serão relevantes e que poderão ajudar ao reporte da informação. Aqui ao nível da folha de gastos indiretos, cá está a coluna do total para preenchimento, assim como as percentagens de imputação. Aqui temos na coluna B uma drop-down list para seleção da base de imputação utilizada e eventualmente poderão ser justificadas com a fórmula de cálculo. É um dos documentos que nós solicitamos, é todo um trabalho de sistematização e que ajuda a que todos os gastos sejam reportados aqui no nosso ficheiro, afetando assim a cobertura dos gastos. Pronto, aqui não há assim, mais nenhum pormenor de preenchimento que eu queira salientar. Gastos comuns, cá está, também haverá a necessidade de preencher coluna do total, percentagens de afetação, selecionar a opção utilizada, que também nos ajuda, e chegamos então à folha dos gastos totais, que aqui já não há valores a preencher, é o resultado do que foi preenchido para trás. Ver se fazem sentido estes valores, assim, já numa perspectiva de valores totais. Venho aqui abaixo para então, a única informação que aqui deve ser reportada pela entidade gestora é a da fiabilidade da informação. Aqui estão a fiabilidade da informação para o abastecimento, para o saneamento e para os resíduos. Selecionar para os 3 serviços qual a fiabilidade da fonte de informação, de acordo com os critérios que também já foram aqui evidenciados na folha de instruções. Relembrar, ler, basearem-se no que está na folha de instruções para preencher então aqui a fiabilidade da fonte de informação. A nível de gastos, estão percorridas as folhas do ficheiro. Passamos então aos rendimentos tarifários. Temos aqui por serviço, no caso dos tarifários aos utilizadores finais, abastecimento, saneamento e resíduos. No caso de tarifas entre entidades gestoras, temos aqui a folha dos rendimentos tarifários TEG, que aqui estão agrupados os vários serviços, abastecimento, saneamento e resíduos. Então, para as entidades gestoras que prestam o serviço aos utilizadores finais, estão direta, aqui está a folha dos rendimentos tarifários, que nós já historicamente pedimos para preencherem com base nos extratos do software de faturação e com um determinado detalhe. É o detalhe para o tarifário geral, para o tarifário social, discriminando utilizadores domésticos, utilizadores não domésticos e respeitando a estrutura tarifária da entidade gestora. Parece muita informação, mas com base nos mapas ajustados, não é assim tão difícil. É esta a base de trabalho, mapas do software de faturação, todo este detalhe que eu fui enumerando, tarifário geral, tarifário social, famílias numerosas, utilizadores domésticos, utilizadores não domésticos, quantidades da tarifa fixa, da tarifa variável. Aqui há uma questão de escolha, não é? A nível da tarifa de disponibilidade, qual é a forma como é feita a faturação, se é euros mês, euro dia, escolher esta opção, porque depois o ficheiro faz o devido cálculo. As colunas dos montantes estão editáveis, caso necessário. Por exemplo, nós solicitamos que, caso no ano em análise tenha existido mais que um tarifário em vigor, nós pedimos para que reportem os rendimentos tarifários dos associados aos 2 tarifários, pois, obviamente, com esse detalhe, e pode ser então necessário adaptar aqui o período de vigência. Portanto, esta fórmula está desbloqueada. A informação aqui reportada, em baixo depois é aqui refletida, também permite ter uma avaliação crítica.
Outra informação que é preciso preencher é aqui, a coluna H. Por vezes também falha, se bem que nas folhas mais para a frente de verificação, aqui do nosso ficheiro de verificação de se a informação está toda reportada, também dará um alerta. Pronto, aqui queremos aqui o número de contratos a 31 de dezembro. E aqui a entidade gestora deve então reportar a devida informação, sendo que estas células a cinzento, isto vem do reporte feito em baixo. Também já é do conhecimento, para quem não é a primeira vez que faz o reporte de contas, que, estando nós a trabalhar numa base de especialização dos exercícios, poderá haver divergências entre o reporte que aqui é feito, conforme for referindo, e o balancete da entidade gestora, o decorrente de acréscimos e diferimentos de rendimentos tarifários. Essas pequenas diferenças que supostamente poderão existir são para reportar então na linha dos acertos, na linha 204, e pedimos para justificar aqui em observações. São estes os pormenores a ter em consideração, sendo saliente também aqui algumas notas de preenchimento que eu já fui referindo, penso eu. E são estas as folhas, eu estou na folha dos rendimentos tarifários associados ao serviço de abastecimento. É aqui também que devem reportar então, a valorização dos autoconsumos, de que já falámos e que, se for necessário sistematizar na folha das instruções, fazemos referência também a um documento que solicitamos quando é feita essa valorização. Portanto, ainda à folha das instruções, aos documentos que nós solicitamos, há um relativo aos autoconsumos e que também ajuda a sistematizar esta questão, que poderá ser uma novidade, como assim transmitimos. Também uma nota para as entidades gestoras que não são responsáveis pela faturação, o reporte nestas folhas de rendimentos tarifários deve também obedecer aos mapas de faturação, à lógica da especialização dos exercícios. Apelávamos, salientávamos que é a mesma a lógica. Mapas de faturação, princípio de especialização dos exercícios, não funcionar numa ótica de caixa. Então, rendimentos tarifários, TUF, tarifários ao utilizador final, há abastecimento, saneamento, rendimentos tarifários de resíduos urbanos. E depois, então, temos a folha própria para as entidades gestoras, tarifas entre entidades gestoras. Entidades que prestam serviço a outras entidades gestoras. Rendimentos tarifários das entidades gestoras em alta. Nesse caso, é aqui que devem preencher os rendimentos tarifários. Esta informação dos rendimentos tarifários depois passa para a folha dos rendimentos totais. Então aqui é possível ver as fórmulas, de onde é que vem a informação, o que poderá ajudar a sistematizar o reporte, além das próprias descrições das rúbricas, não é? Temos aqui as rúbricas de rendimentos tarifários, os valores vêm do reporte feito atrás nas folhas próprias de rendimentos tarifários. Temos também outros rendimentos e temos comentários também, podem ajudar, venda de água a outras entidades gestoras, aqui está, aqui questão da sucata, aqui também recorrente em resíduos urbanos, devem aqui ser inscritos os rendimentos obtidos pela prestação de serviços a grandes produtores. Neste caso também pedimos um documento justificativo, também está na folha de instruções, na documentação que nós solicitamos. Portanto, uma série de rendimentos a que já me referi, e todas estas rubricas deverá ser verificado se efetivamente existem valores a imputar aos serviços escolares, trabalhos para a própria entidade, a questão do financiamento do tarifário social, quando a entidade gestora tem um tarifário social e esse tarifário social sendo financiado pela entidade titular, como aliás preconizado, reportar aqui então o montante desse financiamento. Vai haver uma diferença, não é, entre os rendimentos que a entidade gestora obtém pela via do rendimento tarifário para aqueles que obteria se esses utilizadores não tivessem um tarifário social. Esse diferencial, esse financiamento pela entidade titular, quando assim seja, deve ser aqui reportado. Bom, por contrapartida de uma rubrica de rendimentos da entidade gestora, há aqui este financiamento dos serviços regulados. O total é o somatório dos valores reportados para os serviços regulados.
Também aqui temos autonomizados os rendimentos referentes à TRH e à TGR, taxa de resíduos, taxa de gestão de resíduos urbanos, numa lógica de especialização dos exercícios. Mais uma vez, tentamos cruzar com o balancete. Indiquem-nos, por favor, as contas onde se encontram inscritos estes rendimentos, o detalhe, para que possamos aferir. Ao nível dos subsídios ao investimento, também já foi referido a informação que resulta da folha imobilizada. Chegados aqui, poderão verificar se faz sentido, se não houve informação que ficou para trás. Pronto, de uma forma crítica, olhar para os valores que aqui estão e eventualmente fazer algum ajustamento. Rubricas de rendimentos, outros rendimentos e ganhos, juros e rendimentos similares obtidos, verificar se eventualmente existe algum valor a reportar, sendo que participações em entidades gestoras em alta, temos dito e repetimos que não são para afetar os serviços regulados, mas eventualmente o que aqui reportarem e justificar, percorrendo estas rubricas e vendo em quais é que há valores a imputar aos serviços regulados. Então aqui, mais uma vez, a entidade gestora deve selecionar a fiabilidade da informação. Temos os rendimentos organizados por rendimentos tarifários e também é possível verificar onde é que estão os rendimentos tarifários, sendo que cá está agora o financiamento tarifário social. Outros rendimentos também, indicar a fiabilidade, verificar, subsídios ao investimento, aqui é o que é solicitado. Imputação aos serviços regulados, destas rúbricas, o que vem de trás, está bem reportado, preencher a coluna total e os alertas para a gestão direta, cá estão também as colunas de apoio, com contas, com explicações, sai de uma conta, mas para reportar noutra rúbrica, pronto. Também muito em função da forma como o nosso ficheiro está organizado, dar as justificações necessárias. Depois, vou passar então para a folha DR, demonstração de resultados, que resulta do que está preenchido para trás de rendimentos e gastos. Temos rendimentos e temos aqui o reporte dos rendimentos e gastos por serviço regulado e também o total da entidade gestora, sendo que apuramos então um resultado líquido do exercício. Por vezes acontece não estar bem, então terão que rever, aliás, à partida, antes de importarem o ficheiro, fazer esta verificação, que é importante. Pode estar tudo bem ao nível dos serviços regulados, mas é importante que o resultado líquido da entidade gestora, que na coluna do total, esteja coincidente com o da demonstração financeira da entidade gestora. Aqui temos a cobertura dos gastos, então, a importante cobertura dos gastos obtida para cada um dos serviços regulados e a fiabilidade da informação, que aqui não é para introdução, é uma combinação do que foi reportado para trás a nível de gastos e de rendimentos. Eu penso que não tinha mais nada para evidenciar aqui. Passava para a folha do balanço. Pronto, não influenciando a cobertura dos gastos, nós aqui também vamos verificar os valores dos serviços regulados, também vamos cruzar com o reporte feito para trás, ver se está tudo coincidente, tudo coerente. Já foi referido ao nível do ativo fixo bruto, o reporte advém da folha do imobilizado. Temos aqui células a cinzento, não só do ativo fixo tangível e tangível de outros investimentos, mas também das respectivas amortizações e depreciações acumuladas. Cá está, é o que foi reportado na folha do imobilizado. Verificar se faz sentido, mais uma vez, as amortizações acumuladas, o que está em cada uma destas rúbricas do ativo, ver se há algum ajustamento a fazer, algo mais a reportar, ir fazendo algumas verificações. A coluna do total é para preencher pela entidade gestora. Nós, no nosso ficheiro, temos os valores brutos, porque cá está, aqui em baixo estão as amortizações acumuladas, que estão para reportar com valor negativo, por vezes pode não ser evidente. E a nível de imputação aos serviços regulados, também vamos debruçar-nos sobre algumas rúbricas com maior enfoque, como sejam as rúbricas de inventários, clientes,
financiamentos obtidos, nomeadamente empréstimos bancários, fornecedores em altas e outros fornecedores de outros investimentos, verificar se haverá aqui valores a imputar aos serviços regulados. Ao nível de inventário, expectavelmente estamos a achar que devem reportar valores, expectavelmente haverá valores para inventários, clientes, e vamos tentar validar os valores, se necessário, com mapas de dívidas. Essa informação que nós pedimos e que pode parecer excessiva, mas é uma forma de garantir que imputamos aos serviços regulados os devidos valores. Ao nível das rubricas de capital próprio, não será tão linear fazer a imputação aos serviços regulados, portanto não temos propriamente exigido essa imputação. Temos aqui também a rubrica de subsídios por reconhecer, que subsídios ao investimento por reconhecer, cujo reporte vem da folha do imobilizado, mais uma vez, fica só por reportar o total, atenção ao preenchimento da coluna total. Passando então aqui ao passivo, fornecedores em alta, verificar se existe dívida, fornecedores em alta, indicar as contas, justificar com mapas, assim como os financiamentos obtidos, a nível de mapas de empréstimos, se útil facultarem por finalidade, se possível, é-nos útil para validar a informação. Terem atenção que estas rubricas serão alvo de alguma análise e então tentar que efetivamente sejam reportados os valores verdadeiros, também não é para inventar, efetivamente. Pronto, fornecedores de investimento também, ver se existem valores a afetar aos serviços regulados, financiamentos bancários, já referi. Temos aqui uma linha de controle, portanto, se algo a nível do total não estiver coincidente com o balanço da entidade gestora, o controlo acusa e não é possível imputar o ficheiro, portanto, aqui deverão cruzar o total do ativo com o total do capital próprio e passivo, mas o próprio ficheiro alerta. Aqui em baixo é preencher apenas, aqui em baixo este quadro é para preencher apenas pelas entidades gestoras em alta e respeita às dívidas de utilizadores, a antiguidade das dívidas de utilizadores, e terminava assim a folha de balanço e as folhas relativamente às quais me propus falar. Não sei se querem evidenciar algum aspecto que eu não tenha sistematizado. Não. Olha, okay. Continuo então com a apresentação, vou aqui partilhar o meu ecrã só um momento. Pronto, continuando, não sei se já conseguem ver, penso que sim. Pronto, há aqui uma nota que este fecheiro é para ser preenchido por entidades em alta, em baixo, entidades de gestão direta, mas também outras entidades. Pronto, aqui no balanço, a doutora Lucila já evidenciou aqui um mapa que é só para ser preenchido pelas entidades em alta. Também existe uma folha de rendimentos tarifários entre entidades gestoras também para ser preenchido por entidades em alta. E aqui agora em seguida temos duas folhas que são preenchidas por entidades de natureza empresarial. A primeira folha é para ser preenchida tanto por concessões como por delegações e tem a ver com o reporte de informação relativa à distribuição de dividendos e outras transações com os acionistas dessas entidades. A folha seguinte é para as concessionárias dos sistemas municipais e tem a ver com os movimentos relativos à retribuição ao concedente quando existe essa retribuição prevista nos respectivos contratos. Pronto. Esta sessão é dirigida a todas as entidades gestoras, mas nós também focámos aqui um bocadinho mais na parte da gestão direta, porque são as entidades que apresentam, às vezes, maiores dificuldades no preenchimento de informação. De todo modo, se houver alguma dúvida específica sobre estes mapas, também poderão colocar, as entidades que estiverem aqui presentes e inscritas nesta sessão relativas a estes modelos de gestão, podem também colocar essas dúvidas. Agora, as duas últimas folhas do fecheiro têm a ver com validações da informação que foi reportada. Aqui o separador dos alertas está dirigido para a gestão direta e, como referi no início, este ano é possível também às entidades que tiveram o reporte do ano anterior não validado, ainda assim vai aparecer esta informação. Claro que, nessas condições, a informação deve ser vista com reservas, ou seja,
a entidade cujo reporte foi não validado, imagina que tem lá uma nota, um dos aspectos que levou à não validação foi existir uma insuficiência ou uma incorreção no reporte dos gastos com eletricidade. Claro que aqui, se apurar um valor para 2022 muito diferente do 2021, pode haver realmente uma variação que aparece aqui evidenciada, não é? Aparece aqui uma variação excessiva, ou seja, o valor de 2022 tem mais 15% do que o valor reportado em 2021, mas como havia aquela reserva no valor de 2021, se calhar o valor de 2021 não estava bem, e, portanto, tem de ter aqui em conta essa situação, ou seja, o valor de base de 2021 pode não estar bem. Pronto, de qualquer modo, é uma folha onde a entidade pode encontrar algumas situações que evidenciam realmente variações superiores a 15% face aos valores reportados no ano anterior. São situações que nós também vamos identificar nas nossas análises. Pronto, se a entidade, de uma forma proativa, as identificar aqui, não é? Elas já estão identificadas, mas se as justificar nesta coluna das justificações, acabamos por ter aqui informação complementar que se calhar evita uma devolução do reporte para justificar essas variações. Portanto, se tiver esta informação preenchida, assim como a informação que também já foi referida nas folhas anteriores, nos campos das observações, cruzamento com os dados, com as contas de balancete, etc. Portanto, todo esse preenchimento ajuda-nos a compreender melhor a vossa informação e assim evitar devoluções e pedidos de esclarecimentos, etc. A folha posso submeter, que é a última do fecheiro, também permite fazer aqui uma verificação da informação reportada, portanto isto é tudo feito de uma forma automática e pode haver situações um pouco atípicas que não estejam aqui contempladas, mas o que se procurou foi identificar situações que realmente, se a entidade não preencher ou tiver informação incorreta, o portal nem sequer deixa submeter a informação. Pronto, essas situações são as que estão aqui identificadas a vermelho. Por exemplo, aqui aconteceu que na folha de início, não sei se recorda, eu preenchi o nome da entidade gestora, mas depois não preenchi se tinha contabilidade de gestão. Pronto, aqui é dada a nota que falta identificar se a entidade tem um sistema de contabilidade de gestão ou analítica. Bom, este é um exemplo, como outros existem, de informações que nós consideramos muito relevantes e que estão aqui assinaladas a vermelho. E estas informações que estão assinaladas em vermelho, se existir nem que seja uma, vai aparecer esta mensagem aqui no cabeçalho a dizer, à pergunta, posso submeter o processo no portal da ERSAR, vai aparecer a nota a dizer não, a importação de fecheiro irá gerar um erro na fiabilidade dos dados, valor não preenchido. Pronto, vai dar um erro a dizer que o valor não está preenchido, mas não é verdade. O valor até pode estar preenchido, mas a verdade é que os dados reportados não são fiáveis porque falta aqui alguma informação. Isto para as situações que estão a vermelho. As situações que são identificadas a preto são situações que nos causam estranheza, por exemplo, aqui esta entidade não reportou bens que têm a ver com o sistema municipal, ou seja, não reportou quilómetros de rede, não reportou estações elevatórias, no saneamento a mesma coisa, nos resíduos a mesma coisa, nós pomos aqui a nota de que falta reportar esta informação. Está a preto, ou seja, a entidade deve justificar porque é que não está a reportar esta informação, porque, por exemplo, em relação às ETAs e ETAs, a entidade pode não ter mesmo estes equipamentos, pode ser, não ser uma entidade verticalizada, portanto, as ETAs e as ETAs estão com a entidade que presta o serviço em alta e, portanto, ela não tem mesmo bens para reportar, portanto, ela justifica, não, estes bens estão com a entidade em alta. E assim a entidade consegue fazer aqui uma validação prévia se o fecheiro está apto a ser importado, ou seja, se não aparecer esta mensagem em cima que diz ou não, portanto, se aparecer o sim, pode aparecer dois sims, é um sim simples, que é tudo pacífico, não há aqui situações elencadas, ou um sim, mas há situações que têm de ser justificadas. Pronto, se aparecer esse sim, que existem situações que têm de ser justificadas, é olhar aqui para as situações identificadas na coluna H a preto e justificar na coluna I. Se houver alguma situação identificada a vermelho, mas que no vosso caso não faz sentido, estou-me a lembrar, por exemplo, das entidades gestoras de serviços de resíduos, mas que pertencem a uma associação e é a associação que presta o serviço, peço desculpa, a associação é a entidade gestora e a Câmara é que fatura, nesse caso a associação recebe uma cota e isso não entra aqui como rendimento tarifário e vai dar aqui um erro na parte dos rendimentos tarifários. Mas isso é contactar o técnico da ERSAR, que acompanha a entidade gestora aqui no reporte de contas, para dirimir essa situação. Já temos feito aqui ajustamentos a esta folha para que a entidade consiga submeter
alinhavando esses pormenores. De resto, em relação ao fecheiro, nada mais há a dizer. Na apresentação, eu posso passar para a apresentação, mas não vou alongar porque não vos queria também ocupar mais tempo do que já perdemos no início, portanto não vamos esticar ainda mais a sessão do que necessário. Mas na apresentação, que vai ficar disponível no fórum, só um minuto, tem também uma lista de erros frequentes no reporte, portanto nós ao longo dos anos fomos identificando situações de... Só um bocadinho, vou estar a passar mais para a frente os slides. Peço desculpa, tenho de ir assim. Pronto, cá no final desta apresentação, pronto, os aspectos que foram aqui falados estão basicamente todos refletidos nesta apresentação. Para a vossa consulta será porventura mais simples do que visualizarem novamente o vídeo, mas ele vai ficar disponível de todo modo. E mesmo aqui no final, são muitas páginas, porque tem aqui muita informação e tem aqui a colagem dos quadros que vem do fecheiro do reporte. Gostava de ir um pouco mais rápido, mas não consigo, peço desculpa. Erros frequentes no reporte. Pronto, estão aqui linkados um conjunto de situações. Pronto, isto é a folha que nós já vimos das variações. Tem aqui assim, alguns erros que podem ser identificados e que devem ser verificados. Portanto, sugiro uma leitura quando estiverem a fazer o preenchimento da informação ou no final de ler aqui esta informação para ver se há aqui alguma coisa que tenha escapado. E depois também tem um capítulo relativo aos procedimentos de verificação dos dados a reportar. Portanto, procedimentos que a entidade gestora deve fazer, portanto, consultar esta folha do Posso Submeter. E também temos aqui a nota de que a entidade deve consultar os reportes dos anos anteriores e os relatórios de verificação emitidos pela ERSAR ou pela equipa de auditores nos anos anteriores e pronto, ter especial atenção quando nos relatórios dos anos anteriores nós referimos que havia situações que teriam de ser colmatadas, senão a informação podia ser não validável. Pronto, isto foi falado no início pela engenheira Inês, que isto pode dar aso, ou seja, nos outros anos foi um validado com reservas, mas depois a partir de certo momento pode ser um não validável. Portanto, chamamos a atenção para essas situações. Pronto, então aqui um conjunto de situações que devem rever, portanto, e que ajudam a verificar se a informação realmente está correta e se não vai levantar aqui problemas em termos de validação, no sentido de terem aqui o reporte com a melhor solução final possível, que é realmente a validação dos dados. Pronto, eu estive aqui a correr a lista do chat, não vejo aqui assim mais nenhuma questão. Não sei se alguém quer aproveitar agora esta última oportunidade para esclarecer alguma dúvida. E nós, de qualquer modo, depois estamos disponíveis mais tarde. Temos um horário de atendimento da parte da manhã para responder a questões do reporte de contas. Pronto, os e-mails estão no fórum da ERSAR, tem lá uma lista com os e-mails das pessoas. Agradecemos o contacto por e-mail, mas também pode ser por via telefone, lá está nesse horário da parte da manhã. Pronto, não sei, se não houver mais questões, eu não sei, diria que, não sei se queres encerrar ou dizer alguma coisa. Nada, nós todas agradecemos a participação e o interesse em estar. A senhora agradeceu, nós é que agradecemos. Manifestamos a nossa disponibilidade para esclarecer outras dúvidas posteriores. Gostava também especialmente de chamar a atenção ou de pedir que não guardem as dúvidas todas para o dia 15 de maio, porque nós não vamos ter capacidade de resposta. Por exemplo, aqui na gestão direta, bom, falo pela gestão direta, são 251 entidades e, portanto, se todas as pessoas começarem a contactar-nos nessa semana, a nossa capacidade de resposta não vai existir, com certeza. Portanto, se conseguissem ir preenchendo o fecheiro, há uma questão que é, como disse a doutora Rita, pedimos para, imagine, descarrega hoje o fecheiro e começa a preencher. Verifique se no dia que vai enviar essa é a última versão que existe, porque as versões têm sempre melhorias e às vezes há problemas numa versão e que depois na última versão já está ultrapassada e, portanto,
é mais aborrecido, dará mais trabalho, mas pedimos que copiem os dados que foram reportados numa versão que é de um dia ou dois, uma semana antes, para a última, pronto. E pedimos também que tenham especial atenção para estes temas que chamamos a atenção do cruzamento com a qualidade do serviço, do cruzamento, ou no fundo da percepção relativamente ao ano anterior de rubricas de gastos, sobretudo, que sofreram algumas variações que possam ser significativas para justificarem, e se evita imenso que haja devolução de processos. O imobilizado é sempre um tema, na maior parte das entidades gestoras, enfim, nós sabemos que há cadastros que não estão atualizados e imobilizados, enfim, que possam não estar, que seja um caminho que está a ser percorrido, justifiquem ao máximo as diferenças e de maneira a que, enfim, nós possamos perceber com outra informação contabilística mais de detalhe. Também pedimos que façam essa verificação antes, que é para, enfim, para facilitar o processo e eu acho que o tempo das duas partes. E penso que a mensagem principal é esta. Esperemos que não haja nenhum reporte não validado. Gostávamos mesmo que não houvesse. Mas enfim, pronto, também não podemos deixar de cumprir o nosso papel, não é? E eu penso que é isto, que não temos mais nada a dizer. Não sei se as minhas colegas querem complementar alguma coisa. Não, só agradecer. Obrigada. Obrigada. Não temos nossa disponibilidade para o esclarecimento adicional. Sim, valerá sempre a pena esclarecer. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde.